vídeo de hoje eu vou repercutir as principais notícias do dia de hoje que chamaram a minha atenção, bem como postagens que passaram na minha timeline e que também eu acho que é digno de comentários. Aqui neste vídeo eu nada mais falo do que o meu ponto de vista. Eu não trago fatos, eu não trago notícias. Eu repercuto fatos e notícias que os veículos de comunicação publicam. Portanto, é um vídeo meramente opinativo, até onde for permitido no Brasil. Começando, tá acontecendo agora, tá? Eu tô gravando esse vídeo, mas o assunto é fresquinho. Novamente foi pautado a PL, apelidado de PL da Globo. Nicolas Ferreira falou o seguinte: PL da Globo está pautado para hoje. Agora é hora de cobrar seu deputado a votar não. Ou é agora ou nunca. E aqui o Oi Luiz trouxe uma publicação que eu achei bem pertinente, que eu concordo, que é o seguinte: a Globo e o PT têm uma coisa em comum. Estão perdendo o mercado graças à liberdade que a internet oferece. Para pegar esse mercado de volta na marra, se uniram e criaram a aberração que é o PL da Globo. E aí a hashtag PL da Globo não. É hoje. Então, novamente, esse assunto voltou aí na pauta e eu tenho a esperança de que vai ser enterrado esse PL. Se Deus quiser, não vai prosperar. Aqui também compartilhei outras publicações falando exatamente isso, sobre a pauta novamente do PL da Globo. Tenho convicção que o Congresso Nacional vai enterrar esta aberração. Vamos aguardar, logo mais a gente vai ter notícias atualizadas a esse respeito. Mudando de assunto, eu trago aqui uma reportagem da Oeste, que, aliás, eu vou até repercutir a própria reportagem em si, porque a gente parece que está meio que proibido, né, de criticar o poder público. Está ficando uma coisa de extremista, de fascista, de tudo que é ista, né? A gente, enquanto pagador de impostos, a gente não está podendo cobrar os nossos governantes, os poderes da República, porque dá a impressão que a gente, nossa, é extrema-direita, é radical, é tudo de ruim que existe. Então aqui eu não vou criticar, eu vou repercutir esta matéria da Oeste, que é de hoje, 15 de maio, aliás, é de agora a pouco, 18h30. Sem assistência do Estado, cidadãos se abrigam embaixo de viaduto em Porto Alegre. E aqui traz algumas informações bem estarrecedoras. Aspas, estamos aqui por amor, mas estamos no limite. Essa frase foi dita pela turismóloga Márcia Natigal, de 37 anos, que atua como voluntária no acampamento de Cairu há cerca de uma semana. A equipe de reportagem da Oeste esteve no local nesta terça-feira, 14. O acampamento fica embaixo do viaduto José Eduardo Utzig, o viaduto da Cairu, em Porto Alegre. Algumas das vias adjacentes permanecem alagadas. De longe, é possível visualizar pessoas transitando entre tendas e barracas improvisadas, cujas funções são variadas. Pessoal, fiquem que vale a pena. Nas primeiras tendas se encontram os serviços de transporte de desabrigados, farmácia, cozinha e um pequeno posto de vacinação. Os civis costumam dormir em barracas ou dentro de um ônibus da Prefeitura de Porto Alegre, onde tentam se proteger de forma precária das chuvas e do frio que invadiu o Rio Grande do Sul. A precariedade se estende às formas que as pessoas encontram para descansar. Não há colchões no acampamento do Cairu. Quando exaustos, alguns dos abrigados e voluntários forram o chão de asfalto e deitam, enquanto outros improvisam uma cama com pallets e cobertas para tentar amenizar o desconforto. Também há civis que encontraram uma forma de fazer uma cama com cadeiras de praia e cobertores. Contudo, a queixa permanece a mesma. As soluções são desconfortáveis. Além da falta de infraestrutura, a preocupação não permite descanso. Olha que terrível, galera. As vítimas das enchentes que se instalaram no Cairu relatam que o poder público não presta nenhum tipo de apoio aos presentes. Toda a estrutura do acampamento, incluindo alimentação, medicamentos, materiais de resgate e aquisição e montagem de barracas, é mantida por civis. E a gente não pode nem criticar muito, né? Eu vou aqui basicamente repercutir. Mas a gente se critica é monstro, odeia a democracia, é bolsonarismo, é reacionário, é tudo de ruim. Mas aqui são os cidadãos que estão lá sentindo na pele, reportando isso. É quem está sentindo na pele.
Não é fake news. Essas pessoas estão afirmando que estão desamparadas pelo Estado. São elas falando, lá do Rio Grande do Sul. Segundo William Ramos Dutra, brigadista de 25 anos, fora os voluntários, a ajuda vem totalmente de instituições ou empresários que residem fora do Rio Grande do Sul. Ele conta que o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estiveram presentes no alojamento. No entanto, não deram atenção às demandas dos abrigados. Isso aqui é o cara que está lá que está falando. Esse cara aqui, ó, o brigadista William Ramos. Vamos seguindo aqui. William também relatou que, na ocasião, pediu que Leite disponibilizasse helicópteros do tipo Águia para auxiliar nos resgates noturnos, visto que, além da escuridão enfrentada pelos voluntários, muitos deles estavam sendo vítimas de tentativas de assalto. Ele não teve retorno. Alguns agentes da Brigada Militar e demais forças de segurança atenderam aos pedidos dos voluntários e agora ajudam no policiamento do abrigo. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo acampamento do Cairu, o brigadista diz que se sente satisfeito em ver a união entre as pessoas, mesmo que muitas destas tenham perdido tudo nas enchentes. Em Porto Alegre, é o povo pelo povo. A voluntária Nathalie Pires, de 23 anos, deixou de comparecer ao trabalho para atuar em ações de resgate e acolhimento das vítimas das enchentes. No acampamento do Cairu, ela já desempenhou várias funções, auxiliou no postinho de saúde, participou de resgate de animais e fez triagem de doações. Nos últimos dias, a voluntária tem participado de salvamentos de pessoas. Nathalie acredita que neste momento o mais importante é salvar pessoas e fornecer a elas um pouco de conforto e dignidade. Ela e os voluntários do acampamento do Cairu têm se esforçado para garantir que os abrigados tenham acesso a comida, água e demais insumos necessários para a sobrevivência. Assim como os demais, a mulher ressaltou a falta de assistência por parte do Estado. O governo não repassou nada pra gente, explicou Nathalie. Não temos estrutura, estamos fazendo o que podemos. Estamos embaixo de um viaduto, não temos dormitórios, não há nada para que as pessoas possam esfriar um pouco a cabeça. Quem deveria estar nos ajudando não fornece auxílio para a gente. Se não é o povo pelo povo, não teria resgate, não teria acampamento, não teria nada. A voluntária diz que suas reivindicações não são para alfinetar políticos, e sim para que ela e a equipe do acampamento possam atender melhor todas as vítimas que necessitam de acolhimento. Devido à atuação no alojamento, Nathalie decidiu que, assim que tudo se normalizar, ela se tornará bombeira civil. Quero resgatar vidas, declarou. Mesmo que isso signifique dobrar roupas ou ficar abraçada com um porco por horas, igual fiquei essa semana, pois os porcos da ala veterinária estavam com frio, mas quero ajudar a todos de alguma forma. Aqui tem algumas aspas que eu acho que eu pulei, deixa eu pegar aqui. Conseguimos salvar muitas pessoas, animais, famílias. Hoje, todas elas estão aqui unidas, prosseguiu William. Isso é algo que ninguém vai tirar de nós. Aqui, muitas crianças sabem que os pais delas são heróis, que eles salvaram pessoas, são os heróis da vida real. Muitas vezes, eles não vão usar capas e nem distintos, realmente. Toda ajuda que recebemos aqui é voluntária, disse William, em entrevista ao Oeste. Muitas pessoas estão vindo de fora, de lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Temos voluntários até do Amapá. Enquanto isso, o Eduardo Leite e o Sebastião Melo estiveram aqui. Deram entrevista para as emissoras grandes, tiraram uma foto perto das vias alagadas e foram embora. Isso aqui é quem está lá em campo, galera. É quem está sentindo na pele. E a gente ainda é atacado por criticar o poder público. Os cidadãos pagadores dos impostos, a gente não pode nem sequer cobrar. Que democracia é essa que só aceita aplausos? Né? E se você critica, você é ista. Te chamam de todos os adjetivos que terminam com ista. Fica difícil assim, né, galera? Depois o malvadão da história é a direita, né? São os ditos bolsonaristas. Porque quando alguém te rotula de bolsonarista, aí eles se autorizam a fazer qualquer coisa. Porque eles já carimbaram no bolsonarismo as piores coisas do ser humano. Obviamente, narrativas. Mas fizeram essa associação. E aí pode arbítrios, pode ilegalidades, inconstitucionalidades, passa-se o pano. Mas até quando vai ficar esse bang-bang? Indo aqui para outra matéria, agora mudando de assunto.
Professores convocam greve contra apps do governo Tarcísio. Eu fiz aqui um resumão dessa matéria onde eu falei o seguinte. A matéria diz que professores, alunos e familiares têm reclamado. E eu coloquei o seguinte: acho difícil familiares estarem reclamando, ainda mais num estado predominantemente conservador. Então é o seguinte, em São Paulo, a capital, ela tem sim, o esquerdismo na capital de São Paulo, ele é até forte. Hora ou outra a gente tem um prefeito aí de esquerda. Agora, o estado de São Paulo é um estado extremamente conservador. O PT aqui nunca ganhou nada. E quando tínhamos o Teatro das Tesouras, vencia aquele que era o suposto lado da direita. O PT mesmo nunca ganhou absolutamente nada no estado de São Paulo. Então aqui predomina no estado um viés mais à direita, um viés mais conservador. Então, quando a matéria diz que professores, alunos e familiares têm reclamado, eu acho que os familiares, na maioria, é uma opinião minha, não estão reclamando. E aí vocês vão entender o porquê. Uma das desculpas, e é palavras minhas, é que os apps têm retirado a autonomia dos professores e ampliado os mecanismos de controle sobre os docentes. Quem é da direita e vê a doutrinação ocorrendo nas escolas brasileiras, se acha que para um Estado onde majoritariamente o Estado é conservador, é de direita, você acha que os familiares realmente estão achando ruins que os docentes estejam sendo supostamente controlados por esses apps? Eu digo supostamente porque a Secretaria do Estado de Educação aqui de São Paulo diz que cabe a cada professor a decisão de como usar as plataformas. Então, de acordo com o Estado, não tem nada de controle. Fica a critério dos professores. E aí, os professores, e eu tiro familiares, tá? E, na minha opinião, a maioria dos familiares certamente não estão do lado dos professores que estão achando que estão sendo controlados. Porque a direita teme a doutrinação. Quem puxa esse movimento é a POSP. E isso já explica muita coisa. A POSP é extremamente esquerdista, né? Então, aí já explicou o chilique, pelo menos para mim. Mudando de assunto, vamos pegar aqui a próxima reportagem que me chamou a atenção. Eduardo Leite cita receio por impacto de doações no comércio e depois se desculpa. Que bom que ele se desculpou, porque essa frase dele foi completamente incompreensível, ainda mais partindo de um governador que governa um estado que está sendo destruído pela tragédia climática, está sendo completamente destruído. O que disse o Eduardo Leite? Ele gravou um vídeo falando que, agradecendo, né, as doações, mas falando que elas podem atrapalhar o comércio, os comerciantes da região, porque está vindo muita coisa de fora. Eu até entendi o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu duvido, posso estar errado, é uma opinião, eu duvido que o comércio local que sobrou na região vai ser capaz de suprir toda a demanda da sociedade que perdeu tudo. Eu não acredito que o comércio local vai conseguir suprir as pessoas que simplesmente perderam tudo que estava na geladeira, que estava em casa, porque está tudo alagado. A necessidade, eu creio, é muito maior do que a oferta que os comerciantes locais têm para oferecer para o povo. Então, nesse sentido, não tem cabimento o Eduardo Leite abrir mão dessas doações. Eu entendi, de novo, eu entendi o racional dele. Mas a minha premissa estando certo, que o comércio local não tem condições de suprir a demanda corrente, dado toda essa tragédia e as perdas dos suprimentos por parte de todas as famílias que perderam suas residências, abrir mão não tem como, nesse momento. Então não enxergo que as doações atrapalhariam o comércio local, porque a demanda é muito maior do que eles têm a oferecer. Mas daí, ele gravou hoje um vídeo se desculpando. Que bom, hein? Né? Que bom, porque realmente a fala foi bem desastrosa e incompreensível para o momento que o Estado vive. Mas já que ele pediu desculpa, acho que vale a pena também, né, a gente repercutir e dar os créditos. Que bom que ele cedeu. Indo para a Argentina. Milei comemora a queda da inflação na Argentina para 8,8%. Resultado é atribuído à implementação de uma política de honestidade dos preços. Não só, a esquerda na economia, ela costuma ser muito criativa, né? Aliás, a esquerda, ela tem uma dificuldade de entender que, primeiro, que você não pode gastar mais do que você arrecada. A esquerda também não entende que chega uma hora que a carga tributária está
tão alta que ela se torna contraproducente, ou seja, por mais que o governo comece a aumentar ainda mais a carga tributária, o Estado passa a arrecadar menos. Você sufoca a população, você sufoca os empresários, você tira dinheiro da economia, você instiga o povo, né, o parte do povo no desespero a sonegar porque está sufocado, né, pelos impostos. Então, isso também é uma coisa que me irrita na esquerda. Se eles abaixassem os impostos, eles não arrecadariam menos. Pelo contrário, a economia ficaria tão mais dinâmica, com o dinheiro circulando em maior quantidade, que compensaria a baixa dos impostos com a circulação maior de produtos, por exemplo. Então, a esquerda na economia, para mim, é um zero à esquerda. E aí o Milei não deu nem um ano de governo, meu, ele já está fazendo milagres na Argentina. O FMI está elogiando o desempenho, concedeu até mais crédito. Ontem eu repercuti isso aí no meu vídeo, foi uma matéria de ontem. Então o Milei está dando show na Argentina. O Elon Musk falando, ó, o Argentina é um país que vale a pena investir. Então tá de parabéns. Se você seguir o que manda a cartinha, as boas práticas econômicas, não tem como dar errado. Mas a esquerda adora espancar as boas práticas na área econômica. Para mim é uma heterodoxia que eu não sei até quando eles vão ficar dando murro em ponta de faca. É uma coisa impressionante. Então, parabéns, Argentina. O Milei está dando um show. Pessoal, aqui, olha, o Luciano Huck decidiu arregaçar as mangas e ajudar lá o povo do Rio Grande do Sul distribuindo os donativos. O jornal local, o Diário, que é um jornal lá do Rio Grande do Sul, ele publicou esse vídeo. E segundo o jornal, foi nesta segunda-feira que o Luciano Huck deu essa contribuição. Vou dar aqui um play para vocês, só para vocês verem que comovente que foi essa ajuda do Luciano Huck. A gente não pode ficar criticando a ajuda, mas pessoal, convenhamos, o que a gente tem visto dos civis fazendo heroicamente, isso aqui, vamos dar o play, vamos lá. Olha o que ele fez, olha a ajuda do Luciano Huck. Tá com tênis, não tá pisando nem numa pocinha d'água. Aí, ó. Posso estar errado, posso estar sendo injusto, mas vocês não ficam com a impressão que isso aqui é só para filmar? Posso estar sendo injusto, tá? Assim, eu não excluo essa possibilidade, mas para mim está parecendo uma ação marqueteira. É realmente para filmar. É realmente para filmar. Aliás, como diz a Mônica Bergamo, não é? Bergamo, que ela falou que é mais ou menos essas palavras, né? Que é de nojar pessoas que ajudam e filmam para mostrar que está ajudando. Pois é, tem o Luciano Huck, tem a Janja. Será que isso aí também vale para essas pessoas? Essa afirmação aí da Mônica Bergamo? Então, enfim, essa aqui foi a ajuda do Luciano Huck. O Paulo Figueiredo, no programa de ontem, no Fio Diário, ele falou uma coisa que eu fiquei, olha, tomara que ele consiga. Ele falou o seguinte, que ele está entrando em contato, está tentando contato com parlamentares da Itália para tentar conseguir as imagens do aeroporto de Roma. Aqui eu estou me referindo àquela suposta agressão que o ministro Alexandre de Moraes teria sofrido na Itália, que inclusive colocou os cidadãos brasileiros em inquéritos, a polícia foi até a casa deles, teve toda uma questão que, se ficar comprovado que não houve as agressões, vai ser uma situação constrangedora para o STF e para o ministro, que fez todo, né, um escarcéu aí junto com a imprensa, não ele em si, mas a própria imprensa, a Globo, colocando aquela animação acho que era do filho dele, levando um tapa na cara, o óculos voando, né? Vocês devem se lembrar dessa animação que a Globo fez. Agora, se o vídeo evidenciar que realmente o ministro foi agredido, tenho certeza que o povo brasileiro vai repudiar a agressão. Agora, se ela não houve, se foi uma mentira, vai pegar mal para a Globo, que fez essa ilustração, né? E vai pegar mal para o ministro. Afinal de contas, onde já se viu, né? Um ministro baseado numa coisa que não aconteceu, usar o Estado para ir contra esse cidadão que supostamente o agrediu. Então aqui, claro, estou falando nas hipóteses. Caso o Figueiredo consiga essas imagens, ele até falou que não promete que vai conseguir, porque ele ainda nem conseguiu efetivamente estabelecer um contato com algum parlamentar de lá. Mas se ele conseguir, a gente coloca em terra esse assunto. Porque já que o nosso judiciário colocou em sigilo, a gente nunca vai saber. Né? Tem gente que vai falar que é mentira, tem gente que vai falar que ocorreu, mas a gente efetivamente nunca vai conseguir.
E espantosamente isso aí também acabou não vazando, porque no Brasil muitas coisas vazam, né? Então se o Paulo Figueiredo conseguir essa façanha, aí a gente vai descobrir a verdade de uma vez por todas. Aqui eu trago essa reportagem da Gazeta do Povo que me chamou muita atenção. Lewandowski quer união no controle da segurança pública. Modelo é adotado em Cuba e na Venezuela. Então isso me chamou a atenção. E eu peguei aqui um parágrafo dessa reportagem. Lewandowski defende que a segurança pública hoje, uma atribuição dos governos dos estados, passe para as mãos do governo federal. A estrutura proposta pelo ministro é característica de governos totalitários, como Venezuela e Cuba, onde o executivo exerce controle total sobre as polícias. Nessa mesma reportagem fala que nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem a sua autonomia. A nossa Constituição atual também prevê que isso é uma atribuição do governo estadual, não é nem do municipal, mas é do governo estadual. E para mim faz todo sentido ser também do município. Por quê? Quem está mais próximo do problema é o município e o governo estadual. Então eu acho que para a segurança pública, cada estado vai ter as suas peculiaridades. Então, para mim, faz todo o sentido do mundo estar no estado e no município. Hoje não está no município, mas eu acho que até poderia estar. Porque cada caso vai ter cada estado vai ter a sua situação específica. Quando você joga para o governo federal, eu acho que perde eficiência nessa questão da especificidade. Né? Então, esse pelo menos é o meu ponto de vista. Não sou especialista na segurança nem nada, estou dando aqui o meu pitaco, mas o que me chamou a atenção é isso, né? Que a reportagem fala que esse é um modelo típico de países totalitários. Então, aí, isso que é realmente bem preocupante. Aqui eu quero comentar brevemente o editorial do Estadão, o editorial de hoje, que pegou pesado com o bolsonarismo. Eu até coloquei aqui o seguinte, ó. Fiquei com a impressão que o Estadão fez um editorial para ficar de bem com a turminha. Então aqui ele pegou de cabo a rabo, desceu a linha nos bolsonaristas, falando que não tem apreço à democracia, que ataca o Estado, ataca a ajuda que o poder público tem dado no Rio Grande do Sul, porque tem pouco apreço pela democracia, faz com que os cidadãos, aqui falou até uma coisa que também me chamou muito a atenção, que é o seguinte, ó, vou ler o meu comentário. Demonizou do começo ao fim o bolsonarismo, acusando-os de propagar mentiras em meio ao caos no Rio Grande do Sul, sem citar uma mentira sequer. Falou que o bolsonarismo desumaniza o adversário e não o contrário. Não é a esquerda que desumaniza, né? O que eles fazem com o Bolsonaro, eles até alguns, né, justificam a facada, lamentam que foi mal dada. Isso é o nível máximo da desumanização. Coloque-se os piores rótulos para o Bolsonaro e bolsonarismo e aí se admite qualquer coisa. Porque é a desumanização. Então, para mim, quem desumaniza o adversário são eles. Por isso que pintam o Bolsonaro como um monstro. Porque é a desumanização. Então, voltando, falou que o bolsonarismo desumaniza o adversário e não o contrário, e ainda teve a ousadia de falar que interessa a eles minar a capacidade dos cidadãos confiarem uns nos outros. Cara, isso aqui para mim é o contrário. É só você ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O povo está com o sentimento de que o Estado não está fazendo nada, na visão do povo de lá, e eles estão se ajudando. Então, eles estão se confiando uns aos outros. É o contrário do que ele está falando. A sociedade civil arregaçou as mangas, estão doando, eles estão fazendo papel de bombeiro, eles estão fazendo tudo. Como assim minar a capacidade dos cidadãos confiarem uns nos outros? O bolsonarismo? O Rio Grande do Sul é a maior comprovação de que é o contrário do que o cidadão está falando. E seguindo no meu comentário, o que estamos vendo é justamente o contrário, ou seja, cidadãos em confiança máxima e se ajudando de diversas formas, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, narrativas do início ao fim do editorial. Ao demonizar o bolsonarismo, o Estadão acaba justificando que arbítrios e ilegalidades sejam feitos contra este grupo. Afinal, são os monstros que precisam ser extirpados. Para mim, esse é o recado do Estadão e de tantos outros veículos de comunicação quando vem com uma visão esquizofrênica. Eles estão demonizando o adversário. Eles estão desumanizando o adversário. Eles estão passando o pano para que qualquer arbítrio, qualquer inconstitucionalidade seja tolerada, ainda que momentaneamente. Eu fico com essa percepção e é uma preocupação real, pelo menos do meu ponto de vista. Então achei aqui o editorial pesado, desnecessário, mas me pareceu que é para ficar de bem com a patotinha. E aqui uma notícia
típica do Brasil e de governos petistas. Isso aqui, para mim, é espanto zero. Conflito de interesse. Ministro da CGU recebeu 6 clientes de escritório do qual é sócio. Ao assumir o cargo no governo Lula, Vinícius Marques de Carvalho deixou o escritório que leva suas iniciais, o VMCA Advogados, sob a administração de sua namorada, Marcela Matiuso. E até coloquei, né? Com cara de palhaço. Super normal, né? Parece que no Brasil certas coisas são bem normais mesmo. Falando agora de Rede Globo. População se revolta e equipe do Fantástico é hostilizada no Rio Grande do Sul. Reportagem de ontem, 14 de maio. E aqui eu coloquei o seguinte comentário: aqui se faz, aqui se paga. Na minha opinião, este foi um trabalho de formiguinha da Globo. Eles foram se tornando um ator político, com um lado muito bem definido e extremamente militante. Ao se tornarem atores políticos, compraram a antipatia do lado político opositor da sociedade. E isso se tornou mais latente quando do governo Bolsonaro, onde a Globo assumiu uma posição escancaradamente de oposição. Inclusive, ela utilizava o mas para piorar notícias positivas. Agora, no governo Lula, mostrando que eles estão fazendo militância e assumiram o lado político, que é o lado da esquerda, eles utilizam o mas para neutralizar ou para tentar minimizar uma notícia negativa. Então são vários os exemplos que escancaram que a Globo optou por ser um ator político. Ok, é uma decisão empresarial deles. Só que agora eles estão colhendo a consequência. Alguns ministros do STF também têm tido esse problema, porque ao se posicionarem politicamente, em vez de ficarem quietos, sem dar entrevistas e apenas falando nos autos, ao terem discursos e posições políticas, também acabam tendo a antipatia de uma parcela importante da sociedade. Mas por quê? Porque se posicionaram politicamente. Quem se posiciona politicamente está aberto aí a ser atacado, criticado, coisas desse tipo. Tá? Mas então aqui a Globo está colhendo o que plantou, já que enquanto empresa ela teve essa decisão de ser um ator político. Essa é a minha leitura, tá? Não consigo me convencer do contrário. A Globo hoje é um ator político da esquerda. Depois de quase um ano de bloqueio, Moraes devolve redes sociais de senador Marcos Duval. E aqui, pessoal, eu fiz um comentário que eu acho que assim é pertinente. Pode ser coincidência, mas depois do envolvimento da Câmara dos Estados Unidos e do Elon Musk denunciando os abusos do STF, Mauro Cid e Coronel Naime foram soltos. E agora, o desbloqueio da rede do senador Marcos Duval. Arrisco-me a dizer que hoje a chance de Bolsonaro ser preso é zero. De novo, reforço, pode ser coincidência total a exposição do STF para o planeta Terra. Agora, que logo depois das denúncias na Câmara dos Estados Unidos e do Elon Musk ter entrado no circuito, parece que as coisas abrandaram no Brasil, isso parece. Hoje eu não vejo clima nenhum para o Bolsonaro ser preso. Para mim, se ele fosse preso, no meu ponto de vista de leigo, posso estar errado, ele seria preso baseado na ilegalidade. Hoje não tem clima para Bolsonaro ser preso baseado em ilegalidades. Tá? Isso é minha opinião de leigo. Tá? Vendo reportagens e advogados e juristas, obviamente com viés à direita, falando que legalmente não teria como ele ser preso. Então acho que hoje o Brasil está pelo menos, não sei se vai ser permanentemente ou se temporariamente, mas parece que deu uma acalmada. O Bolsonaro saiu do radar, o judiciário parece que saiu do cangote dele e do seu entorno. Então, coincidência ou não, é o que aconteceu. Pessoal, estes foram os assuntos do dia de hoje que me chamaram a atenção. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, deixem um like, deixem um comentário que é para o algoritmo entender que você realmente gostou do conteúdo. E assim, as minhas próximas publicações vão aparecer na sua timeline. Compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp, no seu Telegram, para a gente também sair da bolha e alcançar novos públicos. Mas a dica é, deixe o like. Muitas pessoas deixam no comentário que os meus vídeos não estão mais aparecendo. Pode ser que você só está assistindo e não está explicitando para o algoritmo que você gostou deixando aquele like. Então deixa o like e se puder comentar, aí certamente daqui para frente os meus vídeos voltarão a aparecer para você. Então fica a dica e até o próximo vídeo.